Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa quarta e última dessa primeira série. Boa noite. Muito bom ter vocês com a gente. Hoje nós vamos falar sobre valor em saúde. Fico muito feliz de ver vocês aqui. É muito legal ter vocês por aqui. Vou falando um pouquinho sobre o Farmácia Update. O Farmácia Update é um site direcionado a farmacêuticos que atuam tanto em farmácia hospitalar quanto na farmácia clínica. Ana Paula, que bom ter você por aqui. Esse site ele é direcionado a trazer informações idôneas, atualidades, e vai ter muita novidade. Então, como a gente já colocou nas nossas redes sociais, esse site ele está sendo preparado para vocês com todo carinho. E enquanto isso, a gente estava fazendo aí uma série de lives. Chegamos à nossa quarta e última. Ao longo desses dias, desse mês, passou tão rápido, foi tão legal. Nós divulgamos então o Guia de Boas Práticas de Farmácia Hospitalar, sorteamos 3 exemplares e amanhã vai ter o sorteio do último exemplar. 2 ganhadoras já receberam, a terceira, uma foi do Rio Grande do Sul, uma do Rio de Janeiro e uma do Tocantins. E vamos ver quem vai ser sorteado amanhã. Para concorrer a esse guia, é só se cadastrar no farmaciaupdate.com.br. Vocês se cadastrando vão poder ter login, acesso a vários materiais, a cursos de atualização, e o lançamento do site está previsto para a primeira semana de junho. Então vamos ter muitas novidades, muita coisa legal chegando aí. Fiquem de olho que as nossas redes vão estar sempre movimentadas com material de muita qualidade. Então, eu quero, falando para quem não me conhece, quem ainda não acompanhou aqui as nossas lives, eu sou Elaine Capucho, fui convidada pelo Cristália, que é o laboratório que apoia o Farmácia Update e que teve a iniciativa para ser editora científica do site. Então, nós estamos aqui na nossa quarta live e vamos falar sobre valor em saúde. O tema de hoje é um tema muito novo, mas é um tema que precisa ser muito difundido. Então, nós vamos falar um pouquinho para onde vamos depois da crise, né? Como vai ser essa visão de valor, essa visão de gestão mais apurada. Nós vamos falar um pouquinho do que será isso. Será que é mais um tema da moda ou esse tema veio para ficar, né? E para falar para a gente, não poderíamos ter alguém melhor do que a doutora Márcia Macchidice, enquanto eu vou convidando ela para entrar aqui com a gente. Do currículo dela, que é enorme, vocês receberam. A doutora Márcia, ela tem muita experiência, uma das pioneiras aqui, muito bem-vinda, doutora Márcia. É uma das pioneiras do VBHC aqui no Brasil, é graduada em Medicina, mestre em Cardiologia e PhD em Medicina, com MBA em Gestão e Saúde e recentemente certificou-se com Green Belt em VBHC. Márcia trabalhou durante 16 anos no Hospital Albert Einstein, até o ano passado, e primeiro como médica de gestão e saúde no ensino e pesquisa, e depois 10 anos como gerente de cardiologia. Desde 2016 tem focado sua carreira na medicina baseada em valor, e em fevereiro de 2017 foi responsável pela implementação do escritório de gestão de valor no Hospital Albert Einstein, integrando as áreas-chave, né? Isso é muito importante, a gente vai falar um pouquinho disso. Bom, atualmente ela ocupa a posição de diretora de transformação na Quali Rede Gestão em Saúde e está aqui nos presenteando com a sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite prontamente. E nós vamos aqui bater um papo sobre essa coisa nova aí, né? Esse valor em saúde que tanta gente está falando e que a gente falando aqui na área da farmácia, pouca gente está envolvida nos processos de valor.
Então, é muito importante a gente ouvir um pouquinho do que seria isso, né? O que que é? Como surgiu esse negócio de valor aí? Qual é esse conceito? Qual é essa equação? Muito bem-vinda, doutora Márcia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Elaine. Boa noite para todo mundo. Eu acho que um dos mecanismos que vão levar à mudança no conceito de valor é a gente discutir isso em vários fóruns, né? E o que eu percebo é que toda a discussão do cuidado baseado em valor ainda está girando no nível da gestão. Então, a gente fala com o gestor, ele já participou de algum evento, de uma palestra, leu um artigo, mas quando você vai lá na ponta, para quem efetivamente gera valor, porque o valor só é gerado quando há essa interação do profissional da saúde com o paciente, ou com o cidadão, né? Com a pessoa saudável. É aí que o valor é gerado, mas a gente precisa trazer essa discussão e quem vai liderar essa transformação são os profissionais de saúde. Eu acho que esse é um conceito muito importante da gente ter. Eu não tinha ainda conversado com os farmacêuticos, então eu vejo isso como uma oportunidade muito, muito bacana. Bom, o valor é algo que já existia, já existem relatos aí até de publicações, por exemplo, do professor Murray Gray, lá da Inglaterra, desde a década de 90, mas eu acho que o Porter e a Elizabeth Teisberg, lá da Harvard Business School, eles tiveram um mérito muito importante, que foi trazer isso para um contexto, explicando de uma forma muito objetiva que o valor é resultado que você entrega a um determinado custo. E essa equação tem que fazer sentido. E não é qualquer resultado, tem que ser um resultado que importa para o paciente. E não é qualquer custo, é o custo de episódios de cuidado. Então, a gente tem é uma mudança importante de mindset isso, porque vamos olhar para os dois itens aí da equação. Você fala, desfecho, resultado em saúde. A gente está muito habituado com alguns resultados que são muito importantes para a gestão, por exemplo, incidência de infecção hospitalar. Incidência de infecção por catéter. Isso diz muito para quem está fazendo a gestão da UTI ou quem está no hospital, mas para o paciente que precisa escolher um cirurgião para operar o joelho, ele acha que ele escolhendo um bom hospital, infecção nem é o ponto que ele está considerando. Ele acha que isso já é controlado, né? E quando a gente começa a publicar dados de infecção, o efeito algumas vezes é assim: como assim tem infecção no seu hospital? Então, para o paciente, o que importa é o resultado. Eu vou operar o meu joelho, eu vou voltar a caminhar, eu vou recuperar a mobilidade. São esses os desfechos que importam para um paciente. Então, a primeira questão é enxergar qual é o desfecho que importa para o paciente. E aí tem que olhar para a parte de baixo, que são os custos, e pensar quanto desperdício a gente tem ao longo da qualidade. Então, eu acho que eles tiveram Perdemos um esse pouquinho a mérito. conexão cultural. E aí, um outro ponto interessante é assim, ok, essa equação lá em 2006, o Porter escreveu esse livro que vocês estão vendo aqui atrás, que é o meu livro de cabeceira sempre, né? Esse é bem valioso porque é autografado pelo Porter, mas eu acho que depois as pessoas ficaram assim, isso foi 2006, 10 anos depois, o que eu faço com essa equação? Então, em 2013, o Porter e o Thomas Lee, que é um médico que trabalha na atenção primária, resolveram criar uma agenda de valor, em que eles dizem assim, olha, são esses os 6 passos. Então, o passo 1 é se organizem em torno de condições clínicas. Não pensem que um hospital gera valor, uma especialidade gera valor. Quanto valor eu gero para o paciente que tem esta condição clínica? Um paciente diabético, um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente com dor lombar. Como é que eu gero valor para esse paciente? Eu tenho que enxergar métricas claras de desfecho de custo para esse paciente. Aí eu consigo enxergar valor. O segundo item é, você tem que medir. Se você não monitora, você nunca vai melhorar. Então, como que se vai medir custos e desfechos no nível daquela condição clínica? Não é o custo do departamento ou o custo do exame. E o terceiro item é como é que eu incentivo isso por modelo de remuneração que não paguem por volume de serviço, mas paguem pelo resultado que eu estou alcançando.
E a partir daí, como é que eu expando esses serviços? Os outros itens são importantes, mas tem um que é muito, muito importante, que é ter uma plataforma de TI que suporte tudo isso. Porque se eu não conseguir enxergar a informação, o dado, a utilização do serviço, se eu não conseguir ter dado, eu não demonstro valor. Eu posso gerar valor, eu não vou ser capaz de demonstrar. Então, em linhas gerais, é isso. Mas tem um item que eu queria comentar também, que eu acho que tem muito a ver com a atuação dos farmacêuticos, que é uma modificação nessa fórmula, que é trazer a pertinência do cuidado para dentro da equação. Então, desfecho sobre custo, mas antes, esse cuidado é pertinente? Então, há necessidade de se realizar este procedimento? Se a resposta for não, isso é um zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, nunca vai se gerar valor para um procedimento que não é necessário. Uma cirurgia ou qualquer tipo de exame. Então, trazer a pertinência é importante. E na atuação de vocês, eu vejo um exemplo muito claro na questão da gestão que é feita, por exemplo, na antibiótico terapia profilática, em que você vai ter um paciente que vai fazer um procedimento, ele precisa ter o antibiótico por um tempo determinado, e quando ele passa desse tempo e não há uma gestão em cima, eu só vou gerar custo, eu não gero valor. A partir daquele determinado momento, eu começo a diminuir o valor, mesmo que o paciente tenha um desfecho bom. Então, esse mindset, essa ideia de que antes de eu olhar para o desfecho, eu preciso olhar antes se o que eu estou fazendo faz sentido e tem evidências e criar modelos em que o desfecho é tão importante quanto a pertinência do cuidado. Isso é muito importante, né, doutora? Você veio falando assim, olha, para começar tem que ser pertinente, né? Tem que realmente fazer sentido para esse paciente. E o que é legal do valor é que quando a gente fala, então, dessa equação e desse olhar para aquela condição clínica, a gente também está falando de um olhar muito centrado no paciente. Então, para aquele paciente, o que importa é claro que a gente vai trabalhar com estatística, vai trabalhar com dados para tentar ter médias, medianas e tudo mais, mas é realmente pensar na experiência daquele paciente, né? É pensar justamente naquela condição daquela pessoa ali. Aqui estão perguntando aqui o Júlio. O que fazer quando o que é pertinente gera resultado, não se alinha com a lógica do paciente sobre o que eles têm valor? Eu acho que o Júlio está querendo dizer, o Júlio é um aluno que está lá na Itália. A gente comentou sobre uma coisa que a gente pode falar que é importante. Então, o que importa para o paciente, a gente precisa que ele entenda o que é a doença dele, quais são os procedimentos, que é o health literacy, que a gente tem falado muito, né? O que o paciente entender de toda a sua condição, os riscos daquele procedimento, daquele medicamento, daquela intervenção em saúde que ele vai ser submetido, e também entender que, às vezes, não ter uma intervenção é algo importante para ele. Então, eu gostaria que a senhora comentasse isso um pouquinho. Isso é fundamental. E quando a gente, em valor, tem um outro conceito que eu acho que é importante compartilhar, é que existem ferramentas. Então, a gente padronizar e usar essas ferramentas é muito importante. Uma das ferramentas trazidas pelo Porter, e que tem muito a ver com o Lean, é a cadeia de valor do cuidado. Se vocês olharem a cadeia de valor do cuidado, o primeiro item é engajamento e educação do paciente. Então, é dever do profissional da saúde orientar o paciente sobre as opções que ele tem e ajudá-lo na escolha. Pode ser que você ali tenha algum conflito, obviamente, mas o paciente é que entende. E a gente já passou por isso. Em programa de segunda opinião, primeira coisa, quando você vai dar uma segunda opinião que não foi pedida pelo próprio paciente, isso geralmente gera algum conflito. E quando você diz para ele, olha, sabe, esse procedimento não tem indicação por conta disso, 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 e por conta desses riscos dos quais você não está ciente, o cenário geralmente muda e eles entendem que existem opções melhores. Em algumas situações, isso pode sim causar um conflito, porque o paciente algumas vezes tem crenças, e a gente vê, por exemplo, tem um estudo publicado interessante, que pacientes em fase avançada de câncer,
uma grande quantidade deles optam por continuar um tratamento que sabidamente não vai dar resultado e que vai piorar os sintomas. E aí é análise caso a caso. Eu acho que tem uma questão que é evidência científica e tem uma questão que é trazer isso para o contexto do paciente. Não é a maioria, e eu acho que grande parte do desperdício que existe nas indicações desnecessárias, o paciente também não quer fazer o procedimento. Ele só ouviu uma história diferente. Algumas vezes foi dito para ele que aquele era o tratamento que ia salvar a vida dele. Quando você traz e diz assim, olha, não estou falando que você não vai operar e vai ficar com essa dor. Eu estou dizendo que há uma alternativa melhor para o seu caso, que inclui este plano terapêutico. Você vai fazer tantas sessões de fisioterapia, você vai fazer algum outro tratamento, e ao final de X período a gente vai sentar e vai conversar de novo. Isso é parte do plano terapêutico do paciente. Não é simplesmente falar assim, estou recusando a sua cirurgia porque ela não é pertinente, olha, e agora fique com a sua dor. Então, acho que tem muito da interação do profissional com o paciente e essa confiança que é gerada nessa relação. E isso, quando a gente fala desse entendimento do paciente, né? E aí, para não ficar também tudo, lógico, o médico, né, tem toda e qualquer liberdade para fazer o procedimento, especialmente dentro dos padrões éticos, científicos e tudo mais, mas ele, em comum acordo com o paciente, pode tentar, né, fazer, por exemplo, os off-label de medicamentos. Mas o que eu gostaria de colocar e aí te perguntar qual é a importância das instituições terem, a gente está falando aqui principalmente de farmacêuticos que atuam em hospitais, né? Seja ali na ponta, na clínica ou na gestão. E aí, qual que é a importância de eles, dessas instituições terem protocolos clínicos e o que isso auxilia, por exemplo, nessa tomada de decisão? Então, para nós, em valor, a gente fala que existem algumas ferramentas que viabilizam a geração de valor. Então, nós entendemos medicina baseada em evidência, nós entendemos Lean Six Sigma com melhoria de processo, nós entendemos todos os processos de qualidade como ferramentas para geração de valor, mas que sozinhas são ferramentas, geram melhorias incrementais, porque elas não mudam a lógica do sistema. O que significa mudar a lógica do sistema? Significa criar um ambiente em que você é melhor remunerado por ter melhor resultado. O sistema hoje ele não é assim. Eu posso praticar uma medicina baseada em evidência e não gerar todo o valor que eu poderia gerar, porque eu faço isso num custo absolutamente fora do padrão. Há desperdício em toda a cadeia. E isso é insustentável. Então, a gente entende que tem que haver uma transformação na lógica. A lógica significa que aquele hospital que fez um protocolo muito bom de sepsis, de detecção precoce, portanto, o paciente tem uma evolução muito mais benigna e nem vai para UTI, por exemplo, esse hospital vai ganhar menos hoje no sistema, porque ele vai usar menos recurso, menos UTI e ele vai fechar leitos. Esse é o modelo fee for service. Eu pago e eu acabo incentivando você a não ser eficiente. Quando você atrela um protocolo desses a um modelo baseado em valor, em que eu pago por o paciente se recuperar mais rápido, menos tempo de permanência e melhor resultado, você vai querer ser mais eficiente porque eu já paguei um preço pré-acordado e eu quero ter mais margem. Então, você tentar ser o mais eficiente possível. Essa é a lógica do fee for value, o pagamento por valor. Então, os protocolos são fundamentais, são muito importantes, se encaixam perfeitamente dentro da lógica de valor. Eles não se encaixam tão bem, e eu acho que daí o gap que existe entre saber o que é o melhor e fazer o que é melhor, porque de uma certa maneira não há uma sustentabilidade para o negócio quando eu começo a não executar serviço, não repetir exames ou não executar determinados procedimentos mais caros, porque eu estou sendo remunerada com a lógica inversa. Então, o que o VBHC traz de uma maneira muito forte é que melhorias incrementais são bem-vindas, mas elas não mudam a lógica do sistema. E aí você não transforma, e isso tem a ver com os incentivos corretos que você dá para quem executa o serviço, não só para o hospital,
mas também para os profissionais. E aí um conceito interessante, o pagamento por performance, que é você dar um indicador, um desfecho, e aí você pagar em relação a isso, quando ele é feito para um profissional específico, ele não funciona. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, um tempo atrás. Funciona quando você premia um time, um grupo, porque não tem um único profissional envolvido nos modelos de sucesso. Em nenhum plano terapêutico tem e você só remunerar o médico, por exemplo, não é um modelo que funcionou adequadamente. Você sempre tem que enxergar, e a gente sempre diz que VBHC é um esporte de equipe, né? Não é uma pessoa que vai lá e consegue gerar valor. Exatamente. E aí a importância de estar todo mundo uníssono, né? Naquele protocolo, naquela forma de cuidar, né? Porque senão não adianta, né? É um conjunto de atores, porque um ali né, que sai do combinado, digamos assim, daquele modelo de valor, ele pode prejudicar toda a geração, né, do resultado esperado. E aí tem muitas perguntas, as pessoas, nós estamos com 67 pessoas simultâneas nesse momento, e das perguntas foi em relação à linha de cuidado, né? Qual que é a relação da geração de valor, do valor em saúde com linhas de cuidado? As linhas de cuidado, elas são a tradução do Care Pathway, né? E o que é um Care Pathway, uma linha de cuidado? Ela olha para o paciente ou para o indivíduo ao longo de um ciclo completo de cuidado. É diferente de um protocolo de UTI, um protocolo de pronto-socorro, ou um protocolo que ele é limitado, que, claro, ele é importante. A linha de cuidado, ela prevê todos esses protocolos, mas ela olha para o paciente de uma forma mais integral. E ela traz o fluxo desse paciente. E por trás desse fluxo, a gente tem que também ter um fluxo de informações sendo coletadas. Porque o que a gente vê muitas vezes as pessoas implementam protocolos ou linhas de cuidado e depois ficam tentando correr atrás de indicadores para demonstrar valor. Isso tem que ser pensado antes. Eu já tenho que pensar ao longo dessa linha de cuidado qual é a fase de diagnóstico, a prevenção, o diagnóstico, o pós-alta, o segmento de longo prazo, a monitorização. Isso tem que ser pensado desde o começo e tem que se traçar uma linha do tempo onde que eu vou coletar quais desfechos. E existe metodologia para isso. Então, por isso que eu gosto muito que a linha de cuidado tenha por trás dela a cadeia de valor do cuidado. Porque tem exatamente essa lógica, em que a gente olha o engajamento, a gente olha por onde que ele vai acessar, isso aqui vai ser feito onde? Isso aqui é para ser feito no pronto-socorro? Não, isso aqui não é pronto-socorro, isso aqui podia ser feito no consultório. E aí depois, quais são as métricas que eu vou usar? E por fim, como é que eu vou entregar esse serviço? Como é que eu vou prestar o cuidado? Em quais vertentes? Desde a prevenção, diagnóstico, e assim por diante, tratamento, reabilitação. Quando você traça isso, fica muito claro que o protocolo ele é um item dentro deste universo. E eu acho que é por isso que muitas vezes os tais que são muito, muito bons, eles não entregam um cuidado adequado no pós-aula ou no ciclo completo. Porque como eles não são remunerados por isso, qualquer equipe que eles coloquem para rastrear esse paciente ou para monitorar, eles não vão ser remunerados por isso. E quando você vende, por exemplo, ou compra um modelo, faz um acordo com o pagador de que você se responsabilizou por um episódio de cuidado, se reinternar está na sua conta. Se houver uma complicação, está na sua conta. Então, você recebe um preço único por um episódio de cuidado e você monta a estrutura que vai dar suporte para o paciente durante esse ciclo de cuidado. E um ponto que eu não mencionei, mas que eu acho que é muito, muito importante, é a gente entender que, embora o Porter tenha todos os conceitos e são muito, muito importantes, ele explora muito pouco. Agora mais, quando a gente ouve as apresentações mais recentes dele, ele já fala mais em atenção primária. Quer dizer assim, ok, a gente, para esse foco de doença, eu entendi, a gente tem que olhar o episódio completo. Mas e para a saúde populacional? Entender como que a gente gera valor para segmentos da população. Então, a gente gera valor ou no nível do indivíduo ou no nível de segmentos da população
E aí a atenção primária, ela é chave para organizar esse sistema todo. É você dizer para o paciente claramente por onde que ele entra no sistema, e não é pelo pronto-socorro. E quando a gente olha hoje, por exemplo, os hospitais com os pronto-atendimentos vazios ou quase, a gente percebe que não tem tanta urgência e emergência assim, né? Então, qual seria a melhor porta de entrada para esses pacientes? Tem que dizer isso claramente. E dizer para eles que a atenção primária é um ganho dentro dessa cadeia. Ter alguém que vai ser o norte para orientar os passos que ele tem que ter dentro do sistema. Então, trocar o norte da doença para a saúde também é bem importante para conseguir transformar o sistema, porque só uma parcela pequena desses pacientes estão dentro dos hospitais, né? Boa parte da população está sob risco ou tem doenças crônicas, e nós temos que pensar neles. O que acontece fora do hospital, na vida dele, é muito mais expressivo do que aquele momento que ele tem contato com o hospital, né? Isso é muito legal, porque para os farmacêuticos, eu lembro que há 10 anos eu falava, gente, a gente estava criando a Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde para publicações científicas brasileiras na área de farmácia hospitalar. E aí, os trabalhos que chegavam, pouco pensavam nos desfechos. Eu brincava que eram os caçadores de PRM, né? De problemas relacionados a medicamentos. Aí, a nossa intervenção foi achar X PRMs. Não, a sua intervenção foi o que você evitou quantos eventos adversos, quanto prolongou a hospitalização, né? Então, assim, esse foco tem mudado, graças a Deus, ao longo dos anos na nossa profissão. Tem um grupo muito importante de farmacêuticos clínicos fazendo diferença, e aí, falando, eles têm se dedicado principalmente a entender essa coisa dos desfechos, inclusive dos econômicos, né? Quando a gente fala dos econômicos, especialmente porque nós farmacêuticos, a gente foi formado na faculdade para pensar que, pelo menos a maioria que eu conheço até hoje, é que todo e qualquer medicamento a gente tem que olhar preço, né? E que a indústria é a vilã da história e tal, que quando vem te oferecer alguma coisa você tem que desconfiar. E quando, na verdade, nós temos que olhar custos. E para entender de custos, nós precisamos fazer aquela balança farmacoeconômica, né? De entender, sim, quais são os desfechos que essa nova tecnologia ou que essa nova apresentação traz de benefícios em relação, né, ao quanto ela custa, né? E aí parar de pensar no preço. Então, nessa vertente, quando a senhora colocou já, assim, já até respondeu essa pergunta, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de como que a senhora vê que o farmacêutico atuando lá pode auxiliar na geração de valor em saúde. Eu acho que tem várias atuações, né? Os profissionais de saúde, no contexto de VBHC, podem atuar em várias frentes. Eles podem desde atuar em linhas, por exemplo, de análises dessa transformação que a gente vai precisar fazer nos produtos, porque a gente vai ter que redesenhar tudo, né? Não é só linha de cuidado, mas a própria forma como a gente desenha os produtos. Na Qualirede, por exemplo, a gente tem 3 farmacêuticos como parte do escritório de valor, né? Tem a Patrícia, que está mais focada em desenhar, ela tá olhando, ela é da oncologia, ela tem um foco em oncologia, então ela está olhando bastante a questão da linha de cuidado para a oncologia, mas tem também a Inara, tem o Alexandre, que são outros 2 farmacêuticos, e eles fazem análise de sinistros, então trazer esses elementos de valor, e nós temos lá um time multiprofissional, tem enfermeiros, né? Tem o Alexandre, que é enfermeiro e farmacêutico. Nós estamos aí, ó. Tá surgindo muito coraçãozinho, a Patrícia aí tá... Oh, Patrícia. Então, eu acho que essa é uma profissão que abre várias perspectivas em relação ao valor. E tem uma que eu acho que é muito importante, que é na própria coordenação do cuidado, né? Um profissional que a gente vai usar muito nesses novos modelos é o coordenador e o navegador. Então, são profissionais que podem fazer, eu não estou falando da navegação não clínica, que é mais concierge e que fica ali fazendo agendamento, não. Estou falando de navegação clínica, onde eu vou garantir que o paciente está aderindo aos medicamentos, que eu tenho os protocolos sendo seguidos, que eu estou monitorizando a prática. Então, eu acho que tem
um aprendizado muito interessante. E eu queria pegar um gancho na história da indústria, porque quando a gente vai falar de um novo modelo, a gente tem que pensar que vai ser muito importante entender como compartilhar riscos, né? Então, quando você olha para o modelo de... hoje, a gente tem um modelo assim. No Fee for Service, todo o risco está com quem paga a conta. Porque é como se fosse emitindo faturas, né? Eu vou realizando procedimentos, vou prescrevendo medicamentos e isso vai gerando faturas e alguém paga. Pode ser questionar ou não, mas enfim, é assim que funciona. O que a gente propõe é que esse risco não seja totalmente transferido para quem presta o cuidado. Porque no meio dessa equação tem um risco clínico de cada paciente. Tem o risco dele ser diabético, hipertenso, ter mais idade. E isso é um risco que, quando você adquire um plano de saúde, você está comprando da operadora. Então, o pagador tem a sua parcela em relação ao risco clínico. Qual é o risco do prestador? É o risco daquele procedimento que ele está realizando. Ou que ele está deixando de realizar quando deveria estar realizando. Então, esse é o risco dele. Agora, tem um risco que é da indústria. Que é o risco de dizer assim, olha, eu estou entregando este medicamento a um custo maior, porque ele me dá 60% de remissão nesse tipo de câncer. E se ele não der os 60%? E se, na hora que eu tiro do ambiente onde foi testado, que é um ambiente controlado, e trago para a vida real, ele traz efeitos colaterais que levem à reinternação, ou ele não entregue o resultado? Isso tem que estar na equação. Então, como é que a gente compartilha esse risco? Que foi o risco que ou a evidência que você me trouxe para eu optar por esse medicamento, e que na hora ele não me traz este resultado, ou ele me traz um evento adverso não predito. Então, é essa hora que tem que se criar os mecanismos, os contratos de compartilhamento de risco, para que todo mundo saiba qual é a sua parte no risco e todos trabalhem juntos para que no final você gere valor para o paciente. Então, e eu acho que nessas análises cabe muito o papel do farmacêutico, tanto na parte medicamentosa quanto de tecnologias, porque a formação faz parte da formação, né, desses profissionais. E acho que ele compõe muito bem os times multidisciplinares que são necessários para entregar valor. Para quem está nos ouvindo, então, quando a gente fala de compartilhamento de risco, nós estamos falando, por exemplo, quando a gente tem uma tecnologia que passa por um fast track da Anvisa para a fase 2 e chega ao mercado, né? Porque a gente sabe que mais ou menos 33% das moléculas promissoras em fase 2 é que chegam no mercado fase 3, né? Então, estão chegando no mercado, claro, por uma necessidade, tem os prós e contras disso, mas estão chegando no mercado moléculas com fase 2. Então, é importante a gente, né, pensar realmente nesses compartilhamentos de risco. E eu quero salientar aqui para os farmacêuticos que desde você pensar na padronização de um medicamento com uma comodidade posológica melhor, com um nível de segurança maior, né, faz diferença para chegar até para chegar até o paciente, né? Para gerar valor ao paciente. Então, quando a gente fala, ok, os profissionais que estão ali na ponta, eles precisam estar envolvidos, eles precisam estar juntos, sim, precisam, e são eles que estão ali em contato direto, então pensando no farmacêutico clínico, mas quem está lá na gestão deve pensar tudo isso muito bem concatenado. Eu tô voltando lá na primeira live, quando a gente falou da importância de toda uma integração de um hospital para entregar o serviço, né, para receber os primeiros brasileiros repatriados lá da China, nós falamos dessa importância de as áreas conversarem, né, para desenhar essa cadeia de valor. Então, desde a padronização dos medicamentos que vão ser utilizados para aquela doença até realmente os eventos adversos que ela vai gerar. Né? E aí, falando disso um pouquinho, a Camila está aqui me sugerindo para falar para o pessoal clicar no aviãozinho aí e convidar para a live. Eu nem sabia disso, ótima dica, Camila. Então, quem quiser, convida aí os amigos para assistir a live. E nós vamos falar, então, assim, queria que você comentasse um pouco mais, porque quando a gente fala de valor, as pessoas às vezes falam comigo assim, mas você agora está metida nisso.
que tem a ver isso? Você se mete em ATS, em qualidade, em segurança. Eu falei, gente, está tudo junto e misturado. Né? Não tem como a gente falar dessas coisas separadamente. Então, fala um pouquinho para a gente da relação da melhoria contínua, da qualidade assistencial com valor em saúde. Essa é uma ótima pergunta, porque existe um Green Belt específico em valor, né? Que é feito pelo pessoal da Europa e que agora a gente está trazendo para a língua portuguesa. Mas interessante é que uma das aulas é só sobre ferramentas. E aí a gente discute muito Lean, questões de melhoria, protocolos de qualidade. E um conceito que é muito interessante que eu aprendi lá é assim, quando a gente fala em processo, em geral, as pessoas entendem assim, eu vou arrumar todo o processo porque o resultado é consequência. O VBHC fala exatamente o oposto. Ele fala assim, foca no resultado, que é isso que importa, que daí o processo se arruma. Os dois estão errados. A gente realmente precisa olhar para a qualidade, entendendo além do processo. Então, deixar de olhar para os indicadores, não que eles não sejam importantes, os indicadores de processo, eles são importantes para a gestão, eu não tenho dúvida disso. Seja por conta de taxa de utilização, ou garantir que vai ser feito dentro de um tempo adequado, isso tudo é importante para a gestão, mas isso não faz sentido para o paciente. Então, o que a gente precisa é olhar para o processo como parte dos indicadores que eu preciso, mas o que eu vou de fato entregar são resultados clínicos, são desfechos. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo da Martini Clinic em relação ao câncer de próstata. Então, você vai e pensa, olha, um homem que vai operar próstata e ele tem um câncer localizado, ele quer fazer tudo em tempo adequado, morrer não é uma coisa que está no radar dele, mas ter uma taxa de mortalidade adequada, de complicações é o quê? Mas o que de fato importa para ele é o desfecho. O desfecho para ele é se ele vai ter disfunção erétil, se ele vai ter incontinência urinária, se ele vai ter qualidade de vida. Então, quando a gente olha a qualidade, ela é a garantia, é como se fosse, eu tenho que investir em qualidade, isso tem um custo, porque eu preciso garantir qualidade e segurança. Mas isso sozinho não garante o desfecho. Então, acho que é aí que entra o VBHC. Transformar o olhar que está muito para dentro da organização para um olhar que vai além da organização, que é quanto que eu impactei esse paciente depois que ele fez aquele procedimento, ou depois que ele passou pelas mãos de um profissional, enfim. E isso eu acho que é um casamento perfeito. Acho que, como você falou, tá tudo junto e misturado. Só que a gente ainda tem essa visão que para ali, né? As pessoas falam ainda de qualidade como processo. E a gente precisa expandir essa visão para trazer o resultado clínico como o final da história. Onde é que eu quero chegar? Eu não quero parar. Ele teve alta, eu perdi contato com o paciente, mas olha como eu sou ótimo, olha como eu entrego valor. Não, eu preciso entender qual foi a consequência desse paciente ter se tratado comigo para o bem e para o mal. Né? A recuperação foi melhor ou não por conta desse contato. E aí, hoje eu tive uma conversa muito interessante com uma das pessoas que é expert em experiência do paciente, que é o Dr. Marcelo Alvarenga. E um ponto que eu acho muito interessante a gente falar é a visão que a gente precisa mudar de como falar de experiência do paciente. Então, a gente costuma usar, por exemplo, o NPS. Então, o que é o NPS? Né? O Net Promoter Score, a diferença entre os promotores e os detratores. E aí as perguntas são assim, você recomenda esse serviço? E junto com outras perguntas de satisfação. Então, eu estou perguntando para o paciente como eu fui. O que você achou de mim? O estacionamento estava bom? A comida foi boa? Você gostou das pessoas? Te trataram bem? Isso não é a experiência do paciente. A experiência do paciente é falar assim, você veio no meu hospital porque tinha uma dor no joelho. Como você está? Agora, sua dor melhorou? Você teve a sua expectativa de melhorar a dor foi alcançada? Então, é mudar de como eu estou, organização, e o NPS é importante para isso, para usar na melhoria,
Mas para eu chegar na experiência do paciente, eu preciso perguntar como você está e não como eu estou. Então, acho que isso é um outro mindset que a gente precisa ter quando pensar nesses desfechos. E isso é importante, especialmente para hospitais públicos, instituições públicas, que tem um viés muito grande nessa análise, né? Porque eu era aí do HC de Ribeirão e a gente sabia dos nossos problemas, mas sempre os nossos índices de satisfação, o nosso NPS estava lá em cima, né? Na época que eu estava, ainda não falávamos de NPS, mas fazíamos pesquisa de satisfação e sempre muito bem avaliados. E quando a gente começou a tentar descobrir os porquês, eram porque os pacientes, primeiro, achavam que aquilo ali era assim uma dádiva ter conseguido a vaga no HC. Né? Então ele estava tão feliz e tão. Ele poderia ter sido maltratado, que não falo que isso acontece lá, eu falo assim, ele poderia estar em condições bem ruins, ter tido um evento adverso, ter tido uma queda, mas ele estava feliz por estar ali sendo atendido. E ele não queria falar mal, com medo de não poder ser atendido. Aí vem de novo o health literacy, eles entenderem, de toda a educação mesmo da população para entender que aquilo era um direito e que é um dever nosso prestar um bom atendimento. Né? Então, é importante quando a gente pergunta para ele, e agora, como você está quando você chegou na sua casa? Né? Como como que você se sente, como você se sentiu, né? Resolveu o seu problema, o que você veio buscar aqui, né? Então, isso é muito importante. E aí, você tocou numa coisa na sua resposta que qualidade tem custo, né? E aí, vamos falar, muitos gestores, quando a gente vai falar de qualidade, eles falam que não é investimento, que é gasto, né? E que não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer isso. Então, e em outros casos, tem quem coloque muito dinheiro querendo só o selo na parede. E a gente sabe disso também, né? Temos as duas situações. Então, que não está muito preocupado justamente com os resultados. Então, no que, né, no que poderia comentar um pouquinho disso e no que o foco em valor pode ajudar as instituições a superarem, por exemplo, uma crise como essa? Eu não tenho dúvida de que a melhor qualidade é mais barata. Quando a gente olha para um episódio de cuidado. Então, quando você olha para um procedimento e você define que aquele hospital ou aquele profissional é mais caro, e você só olha para o procedimento que ele realizou, você perde todo o espectro das complicações que não aconteceram, das reinternações que não aconteceram, ou das idas ao pronto-socorro que não aconteceram, porque você está em um serviço que antes investiu em qualidade. Então, por isso que custo na equação de valor sempre é custo de um episódio. Então, eu vou operar o joelho. O episódio tem que ter 90 dias, 30 dias. O que acontece depois tem que estar na conta. E esse é o custo que entra na equação de valor. Porque senão eu vou pegar o serviço que opera e mando o paciente antes da hora, porque não é só segurar o paciente mais tempo do que precisa, é também não mandá-lo embora antes da hora. A taxa de complicações que varia entre hospitais e varia muito se a gente pegar hospitais europeus, e a gente está falando em 18 vezes de mudança de risco ou de desfecho entre os hospitais. 10 vezes, a variação é muito grande. Só que como você não mede o ciclo completo de cuidado, você perde essa parte da equação, que é mais ou menos 2/3 do custo tem a ver ou com desperdício por um procedimento não ser necessário ou com complicações. Então, quando você tem os profissionais adequados fazendo num hospital que dá o ambiente adequado, porque qual é o papel da organização? É garantir que esse é um ambiente seguro, em que tem qualidade para aquele profissional poder se preocupar em dar o melhor para o paciente. Esse é o papel da organização. O papel do médico é seguir protocolos baseados em evidência e ter o discernimento para orientar da melhor forma possível o paciente. Não só o médico, mas os profissionais de saúde, mas num ambiente seguro, que ele não está ali preocupado se ele também está pondo o paciente em risco. E qual é o papel do paciente? É questionar, né?
entender quais são as opções que ele tem e, ao mesmo tempo, entender que as coisas têm custo, que o cartão de crédito não é um cartão sem o cartão do plano não é um cartão de crédito sem limite. Que, já que eu tenho direito, eu quero uma tomografia, uma ressonância, porque eu estou pagando caro. Porque você se coloca em risco quando vai fazer uma ressonância. Você pode ter um achado incidental e aí acabar num procedimento desnecessário. Então, a literacy é parte muito, muito importante. Educar o paciente para ser questionador. Eu vi um chat que eu achei muito legal, que é o paciente que volta do médico e aí ele vira para a Alexia e fala assim, Alexia, qual o melhor protocolo para este diagnóstico? Aí ele vai checando se o médico falou para ele, bate com a Alexia. Então, isso vai ser o nosso paciente do futuro. E tem que ser esse o papel dele. E tem o terceiro papel do paciente na equação de valor, que é responder os questionários. Porque ninguém gosta de responder pesquisa de nada. Então, na hora que o paciente entende que a resposta dele, e aí tem um lado nosso, que é fazer a resposta dele servir para alguma coisa. Só coletar não adianta. Eu coordeno hoje um estudo em 5 países da América Latina, para a gente entender como que se está implementando o valor, né? Então, Brasil, Argentina, Colômbia, México e Brasil. Argentina, Colômbia, Chile, México e Brasil. E uma das perguntas que eu faço é essa. Você coleta desfechos e o que você faz com eles? 60% já coletam desfechos reportados pelos pacientes, mas só 5% usam. E o que é usar? Pode ser divulgar, pode ser usar para dar feedback para a equipe assistencial, pode ser para dar feedback para o próprio paciente, para ele saber que se os diabéticos da idade dele estão com peso mais adequado, portanto estão mais bem controlados, seja para que quando o paciente chegue na consulta, que esse é o ideal, o médico diga assim, vi que a sua qualidade de vida piorou, vamos conversar sobre isso, eu vi que você respondeu isso aqui. Então, na hora que responder gera uma informação que faz sentido para o paciente, na hora que ele está em contato com o fisioterapeuta dele, com o enfermeiro ou com o médico, ele passa a se sentir motivado a responder esses questionários. E nós também temos que selecionar bem os desfechos para não mandar 60, 50, 100 perguntas para o paciente a cada X tempo, porque também vai parar de responder, né? Mas eu acho que tem um papel fundamental da gente criar essa relação de confiança que tem a ver com o hospital, com o médico e com o paciente. E quando isso acontece, é mais barato. Porque se o paciente complica menos, vai ser mais barato. Se o paciente não reinterna, vai ser mais barato. Porque é aí que estão os grandes custos. Se eu não fico repetindo o exame desnecessariamente, vai ser mais barato. Então, qualidade não é sinônimo de alto custo. Eu acho que não ter qualidade, especialmente não garantir a pertinência do cuidado e um ambiente seguro para não ter complicações, é que é caro. E esse é o nosso sistema atual. A nossa amiga Ana Paula Edges está aí assistindo a gente, ela disse isso. Para a gente, qualidade, a não qualidade custa o dobro. A Ana Paula é uma grande parceira. Ela está aí nos ouvindo, fazendo alguns comentários. Obrigada, Ana Paula. E estou vendo várias perguntas aqui, e uma delas foi no sentido de... e aí eu vou mesclar as duas, né? Uma perguntou sobre como usar, falamos de TI, né, de tecnologia da informação. Então, qual o valor, assim, para a aplicação das análises de predição, daqueles, né, sistemas capazes de fazer predição, e o que pode atrapalhar a implementação desse novo mindset, né, baseado em valor. Vou falar um pouco da importância dos modelos preditivos. Quando a gente vai desenhar novos modelos de remuneração baseados em valor, significa que o prestador vai correr mais risco, né? Você está tirando uma parte do risco que hoje está só com o pagador e trazendo esse risco para o prestador, mais ou menos de acordo com o modelo. E aí, este prestador tem que saber o tamanho do risco que ele é capaz de correr. Então, os modelos preditivos são muito importantes para isso, né? Existe um modelo que são as ACOs, que são as Accountable Care Organizations, as organizações que se responsabilizam
pelos resultados e pelos custos em todos os níveis de atenção. Então, você faz parcerias entre atenção primária, secundária, terciária e quaternária. E aí, no final, a economia é dividida entre os participantes da ACO. Esse é um modelo que cresceu muito nos Estados Unidos por conta do Affordable Care Act, lá do Obama, e que se mantém até hoje e começa a mostrar resultados. Então, é muito importante ter os modelos de predição lá. Qual é o problema? O problema é ter uma base de dados, um histórico que permita eu ter uma predição que faça mais sentido. Senão, eu acabo correndo mais risco. Boa parte do que aconteceu com algumas ACOs que não conseguiram se sustentar foi que a população que eles receberam era muitíssimo mais de risco do que previsto no modelo, e aí a remuneração acaba, eles não conseguiram algumas vezes viabilizar. Então é bem importante. Qual que era a segunda parte da pergunta que eu já não lembro? O que pode atrapalhar esse processo de implementação? Muita coisa, muita coisa. Eu acho que tem ainda muitos players se beneficiam do fee-for-service. Mas eu acho que nós temos um desafio gigante, que é a questão da tecnologia e da informação. Para esse novo modelo, a gente precisa muito ter informação em tempo real, não é informação de 2 meses atrás, e informações sobre as quais você possa agir. Então, eu acho que esse é o grande gargalo. Foi feita uma pesquisa tem uns 2, 3 anos, e que a pergunta era exatamente essa. E a principal barreira apontada foi a infraestrutura em tecnologia de informação. Isso dificulta não só para a gente acompanhar os desfechos, entender onde que o paciente está navegando no sistema, porque, idealmente, eu deveria intervir antes que ele fosse para o pronto-socorro. Eu teria que ter dupla via de relacionamento, tem que ter interoperabilidade. Eu tenho que entender o que acontece nos players, eu tenho que me comunicar com esse paciente. Porque senão, se ele não for assistido, ele vai procurar o pronto-socorro e vai colocar todo o modelo a perder. Então, eu acho que a barreira mais importante hoje é a informação. Nós temos uma diferença importante do sistema de saúde ou do mercado de saúde para os outros mercados. Pensa nos bancos, em que o investimento em serviços, em conexão com o usuário, se desenvolveu numa velocidade muito maior do que a nossa. A medicina, por muitos anos, o investimento é feito em equipamentos médicos. A gente fala em tecnologia, a gente está falando do último modelo de robô, do último modelo de prótese, do último modelo de stent. A gente não está falando de sistemas e nem de sistemas de conexão que permita se comunicar com o paciente, que não é só mandar informação sobre saúde, mas é ser responsivo quando ele precisa. E aí eu acho que esse é o grande problema. Com isso, se a gente tem um sistema de tecnologia, então a gente tem a tecnologia e aí a gente precisa ter desfechos que façam sentido. Então, ter desfecho e ter custo da plataforma. Não que isso seja imperativo. Eu posso começar a pilotar algo com Excel, com papel e caneta, mas na hora que você começa a escalar, você vai ter que ter tanta gente fazendo serviço manual, que daí o custo vai ficando difícil de manter o modelo. Para mim, esse é o principal desafio. E o segundo principal desafio, acho que é a formação que todos nós profissionais de saúde tivemos. Nós fomos treinados no fee-for-service. Então, nós precisamos de uma reeducação em valor. Os nossos gestores precisam de reeducação em valor, e quem está nas operadoras, nos planos de saúde também, porque são eles que vão sustentar e propor os modelos que podem virar essa chave do pagamento baseado em resultado. Então, eles precisam do ambiente do lado de cá, e a gente precisa entender o que acontece do lado de lá. Isso é muito importante, porque assim, até pouco tempo, nem a saúde suplementar faz, não, a saúde suplementar, porque eu sou da área pública, mas quando eu comecei a estudar a saúde suplementar, eu fui vendo que também o tal do cartãozinho de crédito sem limites não tinha muito controle, né? E a responsabilização, por exemplo, do paciente pelo seu comportamento também, né? E responsabilizar ele, por exemplo, né, ele
num compartilhamento de risco, pensando aí, ele pagar mais porque ele fuma, porque ele não faz atividade física, porque isso ainda eu acho que é um futuro que vai vir aí, pensando em todo essa discussão, né? E é algo que, para nós farmacêuticos, então, que há uma década no Brasil é que estamos mais, né, na área clínica, tentando entender esses desfechos, é muito importante a entender toda essa cadeia que vai chegar lá no final. E aí, falando, por exemplo, né, de tecnologia da informação, de rastreabilidade de medicamentos, de padronizar medicamentos que permitam uma melhor rastreabilidade, né, que tenha condições de acompanhar o paciente até a ponta, o que foi, perguntaram aqui, por exemplo, dos eventos adversos, né, como monitorar, se eu nem sei o que foi administrado no paciente, como saber né, qual é a relação daquele evento, enfim. Tem gente falando aqui, olha, começa a falar a minha idade, porque começa a falar, sou seu fã desde graduação. A Michelle também está com essa de falar desde a graduação, gente, para com isso, mas falando em graduação e falando da importância dessa abordagem, a gente aqui na UNB, o ano passado nós criamos a primeira disciplina de graduação que fala de valor. E aí, esse ano ofertamos, a Ana Paula participou, e agora a gente tem o primeiro grupo de pesquisa, né, que a senhora está, que a Ana Paula está, para a gente pesquisar valores, gerar essas informações, né, importantes para o Brasil seguir aí. A gente está partindo para os nossos 5 minutos finais, e aí vamos lá falar do futuro, né? Os otimistas estão apostando, né, que nessa pandemia em tudo que está acontecendo, nós vamos aprender algo com isso. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que sim, né? E aí, o que você acredita ser oportunidade para se implementar os escritórios de valor e o modelo de valor? Eu acho que a pandemia mostrou para a gente quão frágil são os nossos sistemas de saúde. E eu não estou falando só do Brasil, né? No mundo inteiro. E que esse modelo de pagar por cada atendimento não funciona numa epidemia e não funciona num paciente crônico, não funciona. E a gente viu uma expansão enorme da telemedicina, da telesaúde, da teleassistência, e o paciente passou a ter a oportunidade de experimentar isso. E entender que a telemedicina, ou a ferramenta da teleassistência, é só uma ferramenta. A qualidade da interação que eu vou ter depende do profissional e do paciente. Isso não importa se eu posso ter uma relação muito ruim numa consulta de consultório e eu posso ter uma interação muito boa com a telemedicina. Então, eu acho que a gente está aprendendo muitas lições e que a gente precisa, de fato, enxergar o contexto da condição clínica e entender a pandemia do Covid como quais são as necessidades que um paciente precisa, desde o rastreamento até o pós. Como é que se cria esse modelo? A gente não pensou nisso porque se paga por cada um dos itens. Se paga pelo exame, se paga pela internação que pode acontecer. Será que esse paciente não deveria estar internado em casa? Não deveria ter uma internação domiciliar em vez de correr risco no hospital? Não se discutiu isso e eu acho que se passou a discutir. Então, eu vejo como uma boa oportunidade, mas eu temo que algumas lições não sejam devidamente cuidadas no pós-pandemia. Mas eu penso que a experimentação, e não estou falando só do paciente, o próprio médico, que era resistente algumas vezes à telemedicina, ele passou a experimentar e ver que funciona. E aí o paciente começa a entender as comodidades. Por que eu preciso? Não estou dizendo que ele nunca precisa da consulta presencial, ele precisa. Mas será que ele precisa sempre? Será que uma consulta de retorno não poderia... Ele não precisa se deslocar num trânsito, ou ele não precisa ter outros riscos ou custos para ir até essa consulta? Então, eu acho que tem. E o segundo ponto é pensar no papel dos outros profissionais nisso. Será que a gente não restringe demais a atuação do profissional não médico e a gente entender que precisa ter uma atuação ou que eles têm uma atuação não só numa pandemia, mas na gestão de um paciente crônico, de um paciente internado, de uma maneira muito mais assertiva como parte do time assistencial. Acho que eu sou bem otimista, eu acho que a gente não vai sair sem mudanças que eu acho que vão ficar e que vão facilitar muito. Um exemplo muito rápido, porque eu sei que está acabando, é quando a gente olha
a Oak Street Health, lá nos Estados Unidos. Rapidamente eles saíram do modelo para o outro, passaram a ligar para os pacientes, mandar comida em casa quando o paciente não podia ter outro acesso. Por quê? Porque eles não são pagos por atendimento, eles são pagos por capitation. Eles já estão ganhando X por vida. Tudo que eles não podem é que o paciente interne. Então, rapidamente você age. Quando você é fee for service, você tem que ter aprovação da operadora para ela autorizar que você passe a cobrar. Só isso, para mim, já é um exemplo. Eu vou te interromper só um minutinho, porque a gente vai cair, pessoal, porque está dando 1 hora e a gente vai entrar de novo. Então, vai dar alguns segundinhos, o papo tá bom, a gente vai finalizar com as considerações. Então, todo mundo entra de novo agora para a gente fazer as considerações finais.